se você quer entender o significado da palavra depende, então você está no lugar certo. Porque hoje a gente vai falar sobre Paul Lawrence, um dos teóricos que revolucionou a forma como ocorre a gestão organizacional. Nascido em 1922, Paul Lawrence foi um professor muito influente na Harvard Business School e trouxe uma questão muito importante. Por que algumas empresas prosperam e outras falham, mesmo tendo produtos e serviços semelhantes? Bom, ele buscou ir além de fórmulas universais e se concentrou no comportamento dentro das organizações e a forma como a organização se relaciona com seu ambiente externo. Antes de a gente falar sobre a contribuição de Lawrence para a administração, muito bom a gente abordar um contexto anterior. Antigamente, o pensamento administrativo ele era dominado por uma tentativa de encontrar um modelo único e perfeito de organização. Esse pensamento é oriundo da Escola de Administração Científica, de Taylor e Fayol, que eles buscavam um modelo perfeito de organização, que, se fosse seguido, alcançaria a máxima eficiência da mesma. Em contraponto, a teoria da contingência criada por Paul Lawrence e Jay Lawrence, que veio justamente para abordar uma ideia revolucionária de que tudo depende dentro de uma organização. E essa ideia não é só apenas uma frase de efeito. Na verdade, ela significa que não há um único jeito melhor de administrar uma organização. Tudo depende de um contexto, de uma situação e, crucialmente, principalmente, o ambiente em que essa organização está inserida. O grande diferencial do trabalho de Lawrence foi a metodologia da pesquisa adotada. Em vez de se limitarem à teoria, eles conduziram um estudo detalhado com 10 empresas pertencentes a 3 indústrias diferentes, cada uma caracterizada por um grau distinto de incerteza ambiental. Indústria de plásticos, ambiente altamente certo e dinâmico, marcado por inovações constantes e rápidas mudanças tecnológicas. Indústria de alimentos, ambiente de incerteza moderada com certa estabilidade, mas ainda sujeito a variações no mercado e na demanda. Indústria de embalagens, ambiente relativamente estável e previsível, com poucas alterações externas significativas. A partir dessa análise, os autores identificaram que as empresas mais eficazes eram aquelas que conseguiam aliar sua estrutura interna às condições do ambiente externo. Em outras palavras, a eficácia organizacional dependia da adequação entre a estrutura administrativa e o grau de incerteza do ambiente. Nas empresas que operavam em ambientes estáveis, como as da indústria de embalagens, os melhores resultados estavam associados a estruturas organizacionais mais rígidas e centralizadas, com hierarquias bem definidas, regras claras e processos padronizados. Esse modelo, denominado mecanicista, favorecia a eficiência e o controle compatíveis com o contexto previsível. Por outro lado, nas empresas inseridas em ambientes incertos e turbulentos, como as da indústria de plásticos, o sucesso estava ligado a estruturas mais flexíveis e descentralizadas, com comunicação horizontal, equipes autônomas e rápida capacidade de adaptação. Essa forma de organização, conhecida como orgânica, permitia responder de maneira ágil às mudanças e inovações frequentes do setor. Assim, Lawrence e Lorsch concluíram que a estrutura organizacional deve ser contingente ao ambiente, isto é, deve se ajustar às condições externas para alcançar o máximo de desempenho. Essa perspectiva marcou uma virada no pensamento administrativo, substituindo a busca por um modelo universal pela valorização da adaptação e da flexibilidade organizacional. Para formalizar essas descobertas, Lawrence e Loss introduziram dois conceitos-chave que são o coração da teoria da contingência, que é a diferenciação e a integração. A diferenciação é o grau em que os departamentos de uma organização desenvolvem características e culturas próprias. Em ambientes muito incertos, por exemplo, o setor de P&D é altamente diferenciado. Ele precisa de uma estrutura informal com foco no longo prazo e de pessoas criativas para lidar com a mudança tecnológica. Já o setor de produção talvez precise de regras mais rígidas para garantir a qualidade. E quanto maior a incerteza do ambiente, maior a diferenciação interna. A integração é o esforço de coordenação para que os setores diferenciados trabalhem juntos e atinjam um objetivo em comum. A diferenciação, embora necessária, cria conflitos. Por isso, as empresas com alta diferenciação precisam investir em mecanismos de integração, como, por exemplo, a criação de equipes entre departamentos, a figura de gerentes integradores
ou reuniões de planejamento frequente. A eficácia da empresa depende, portanto, da capacidade de equilibrar o nível de diferenciação exigido pelo ambiente com o nível de integração necessário para evitar a desordem. E por fim, o principal legado de Paul Lawrence é a visão da administração como uma arte de ajuste e adaptação. Sua teoria forçou os gestores a pararem de buscar soluções genéricas e a se concentrarem em fazer um diagnóstico ambiental rigoroso. Qual é a incerteza do meu ambiente? Se o meu ambiente exige flexibilidade, minha estrutura precisa ser flexível. Se meu ambiente exige foco na eficiência, minha estrutura precisa ser rígida. Essa ideia continua super atual em nosso mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. No século XXI, a capacidade de flexibilidade e adaptação, o cerne da teoria da contingência, é o que define o sucesso de empresas como startups de tecnologia e gigantes globais. Lawrence nos ensinou que a chave para a sobrevivência e o sucesso organizacional está em ler o ambiente e mudar a organização para ser a sua melhor resposta. Pera aí. Se você quer... Nascido em 1922... Nascido em... A teoria da contingência, criada por Paul... Para formalizar essas descobertas, Lawrence e Lossky